Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a nossa conversa é sobre a leitura dos clássicos. Eu escuto muitos argumentos, né, muitas explicações de por que as pessoas não leem o clássico, por que elas não querem ler, não têm interesse, e são vários motivos. E eu queria aqui fazer uma contra-argumentação e colocar alguns argumentos a favor da leitura dos livros considerados clássicos, né? Os clássicos da literatura, os clássicos da humanidade. E eu vou começar esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, comentando alguns motivos pelos quais a gente não lê os clássicos, né? A gente pode até falar da leitura em geral, né? Que o brasileiro lê muito pouco, mas eu vou focar nos clássicos hoje, certo? Então, um dos problemas que a maioria dos grandes leitores e escritores, né, comenta é que a gente tem a obrigação de ler alguns clássicos quando a gente está no colégio. E que a forma, muitas vezes, com que isso é feita, e até os livros que são escolhidos, eles dão um efeito contrário. Ao invés da pessoa gostar da leitura, ela vai desenvolvendo, na verdade, uma repulsa ao hábito da leitura em geral. E aí a gente tem uma abordagem toda, né, que deveria ser mudada, mas que no caso aqui, você, né, a gente que já está adulto, já passou dessa fase, não tem mais como voltar atrás. Então, vamos tentar lembrar assim, um pouco da problemática, quando falavam assim, vai cair o clássico lá, no português a gente vai ler os clássicos da literatura brasileira, e aí vinham umas obras assim, realmente não difíceis, mas algumas não eram adequadas para a idade, enfim, a minha experiência particularmente não é boa, então eu acho que isso é um dos motivos pelo qual as pessoas se afastam dos clássicos, né? Porque eles são colocados como uma obrigação, às vezes são mal escolhidos, né? E a gente lê porque vai cair no vestibular, enfim, a gente tem que ler. E normalmente isso dificulta o hábito da leitura, e aqui eu vou fazer um outro parênteses, né? Esse hábito da leitura, gente, não adianta você ler qualquer coisa também, né? A gente fala, vamos fazer o hábito da leitura, tipo assim, tudo que cair no colo, a pessoa vai abrir, vai ler, e isso vai fazer dela um bom leitor, né? Não necessariamente, às vezes vale a pena você ler um número menor de livros, mas ler com atenção, ler com calma. E a gente não precisa ler tudo, né? A gente precisa descobrir quais são as leituras que nos agradam, as leituras que preenchem, né, o que a gente está procurando, as respostas que a gente está procurando. Então, o hábito da leitura pela leitura em si também não faz muito sentido. E hoje em dia o pessoal fala muito, lê tantos livros por mês, né? Pessoal de leitura dinâmica e tal, fala muito dessa quantidade de formar o hábito, um livro por semana, mas existem outros elementos aí também dentro do hábito que às vezes você se forçar a criar um hábito de leitura pode dificultar a sua vida e não facilitar a sua situação, tá? Um outro é que a gente não pode imaginar que os clássicos vão ser lidos sem curiosidade, sem amor, né? Não por obrigação, como no caso aqui que eu estou falando do colégio, né? Mas uma curiosidade do tipo, poxa, mas todo mundo fala desse livro, esse título não me é estranho, né? Ter essa curiosidade de saber o que são essas coisas que às vezes estão no nosso cotidiano e a gente não corre atrás, né? Vou dar um exemplo para vocês. Balzac escreve A Mulher de 30, né, gente? Sempre quando você faz 30, né, a pessoa fala, balzaquiana, né? E, porque é Balzac, a Mulher de 30, Balzac, eu falei, caramba, mas o que isso quer dizer, né? Eu estava para fazer 30. E aí eu fui ler o livro, né? Só para quando a pessoa me chamasse de balzaquiana, eu ter, assim, meio uma reação, né? Porque eu não fazia a mínima ideia do que era o livro. E eu confesso que eu disse para o pessoal parar, disse assim, olha, pode ser um clássico e tudo, mas não me identifico como balzaquiana, né? Você fala, nossa, Renata, mas o que isso quer dizer? Aí você vai ter que ler o livro, certo? Para entender o que eu estou dizendo aqui. Por quê? É considerado um clássico por diversos motivos, né? E depois que você vai e lê, você tem uma opinião própria sobre aquele assunto, certo? A gente já volta nisso rapidinho, falando sobre a necessidade da gente ler esses clássicos, né?
Então, eu queria partir agora para dizer o que é um clássico, né? Porque uma coisa é um livro pop, é um livro top, né? Que está na lista e tal. E outra coisa é um livro clássico. Qual é a problemática do livro contemporâneo? É que ele ainda não passou pelo tempo, né? Então tem muitas leituras que a gente acha que são muito boas, né? Tem livros que são de autores contemporâneos que são, eu acho, maravilhosos, mas talvez não se tornem clássicos. Alguns a gente faz as nossas apostas, mas qual é a ideia do clássico? O clássico ele tem muito a ver com o atemporal. Ele tem muito a ver com obras que falam de coisas que são relativas à natureza humana e por isso não saem de moda. Então você não lê um clássico porque ele está bombando, né? Você lê um clássico porque ele perdura, ele continua, né? Um clássico não é clássico porque ele é difícil. A gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é clássico e o que é erudito. Né? O erudito, às vezes ele é complexo, tem muita coisa que é escrita, por exemplo, em linguagem difícil, ou a música erudita, né? Uma música que precisa de muito conhecimento para ser feita, mas que não transmite nada assim muito relacionado a essa natureza, não dá respostas para a vida, então ela morre até rápido. Se a gente continuar aí no exemplo da música, você pega na época de Mozart, quantas pessoas tiveram, né? E nem todas continuaram, nem todas se tornaram um clássico da música, certo? Então a gente precisa fazer essa distinção, até para tirar a ideia de que o clássico ele é clássico porque é difícil, porque não é verdade. Ele é clássico pelo conteúdo e é claro que ele tem uma forma que chega até as pessoas, né? Uma leitura, uma escrita, né, que permite uma leitura que chegue aí até as pessoas, tá? Então a gente tem que imaginar que o autor que está escrevendo aquele clássico, ele quer conversar com você. Ele tem alguma coisa para falar para você. E o clássico ele vai dar um diálogo. Toda leitura, na verdade, é assim, né? Ela é um diálogo. Quando um Cervantes escreve um Dom Quixote, ele não está assim só para o seu deleite, ele quer passar coisas, ele quer conversar sobre coisas. É como você conversar com um amigo que tem uma experiência de vida muito profunda e quer compartilhar com você a vida dele. É isso que o autor está fazendo, né? Quando você pega um livro para ler, você tem que imaginar que existe essa intenção. O escritor pensa na gente quando ele está escrevendo. Assim como eu, quando escrevo um e-mail, eu estou escrevendo e-mail imaginando que o outro vai ler, qual é a reação dele, como é que ele vai ser impactado por aquilo que eu estou falando. Então, você lê um livro, no geral, e um clássico em específico, ele não é uma coisa, um monólogo, né? Ele é um diálogo onde o autor vai falar diversas coisas importantes para você, certo? Então, quando a gente fala de um livro profundo, que fala de coisas universais, de respostas para a vida, de dilemas humanos, né, que são muito dos clássicos da literatura, como aí um Dante, um próprio Dom Quixote, um Fausto, enfim, são diversas obras aí, uma Odisseia, uma Ilíada, enfim, são muitos clássicos, sim, e você não precisa se preocupar, talvez não dê tempo nessa vida de você ler todos. Certo? Porque a gente sempre vai ter um monte de livro para ler. Não fica angustiado com essa coisa de ler muito, certo? A gente tem que selecionar bem os livros que a gente vai ler. Por isso que eu estou indicando leia os clássicos. Eu tenho 40 livros, né? Quantos desses são os clássicos? Quantos desses estão sendo lidos há séculos? Há séculos e continuam sendo atuais. Talvez eles sejam mais interessantes. Já que não vai dar para ler todos os livros que eu quero ler na minha vida, eu escolho melhor aqueles que eu vou conseguir ler, ok? E o clássico ele tem uma coisa interessante, ele é como se ele fosse uma introdução para uma segunda temporada, assim. Você sempre tem a impressão de que aquele clássico tinha mais coisa para dizer. Por isso que a gente relê os clássicos. Você fala, ai Renata, você está dizendo para ler uma vez, agora já está dizendo para ler duas. Por quê? Porque você fica com essa sensação, você fala, não, esse livro tem umas coisas aqui que eu tenho certeza que eu não peguei. Então você tem essa vontade de ler de novo, certo? É muito comum. Então um clássico não é uma coisa assim, tipo,
eu não vou dar muitos títulos aqui para o pessoal não achar que eu estou de marcação, mas tem algumas obras modernas que você lê uma vez, pronto, né, doa o livro, dá de presente, empresta para alguém, porque você não vai ler de novo, ele não tem mais nada para te dar. Inclusive esse é o tipo de livro que a gente indica que você não guarde, certo? Agora tem muitos livros que você lê e você fala que tem mais coisa, eu ainda vou ler esse livro de novo. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, reler os clássicos é como ler um outro livro. Renata, mas o livro não muda, eu já sei a história. Mas esse é que é o problema, você mudou. E aquela história agora ela tem muito mais coisa, tem outros elementos que antes você não percebia. Porque a leitura, ela amadurece junto com o nosso amadurecimento pessoal. À medida que você cresce a sua capacidade de entender ali a vida, não só os textos, certo? Mas entender a vida, passou por mais problemas, resolveu mais situações, você também entende melhor os clássicos. Então são livros que a gente vai ler várias vezes e vai parecer um livro novo, tenha certeza, certo? Os clássicos, então, eu costumo falar para o pessoal que você não deve pegar um clássico pensando em terminar um clássico. Sei lá, você pega Os Irmãos Karamazov, é um troço desse tamanho. Você pega Os Miseráveis. Você pega a Divina Comédia de Dante, né? São livros grandes. Aí você fala, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar para terminar isso? Não, ao invés de ler esse, eu vou ler aqueles 10 ali. Vocês percebem que é uma troca que não faz muito sentido? Porque você vai continuar lendo, né? Você, ao invés de ler um grande, você lê 10 pequenos. Mas que vantagem é isso? Percebe? E esses 10 pequenininhos que eu leio, é só para dizer para os outros que eu li 10 livros ao invés de um? Percebe como isso é enganador? Então não faça esse tipo de troca porque não vale a pena. E quando você pega um clássico, e ele é grande, você pega Don Quixote ali, o que você vai pensar? Que um clássico ele não é feito para ser terminado. Ele é feito para ser lido, para ser degustado, para ser aproveitado. Entende? Você não pode ler um livro com a ideia de que não, eu vou ler rápido para começar outro. Não, gente, curte o livro, lê ali do seu jeito, da forma com que você acha que você vai absorver mais, usando sua imaginação, tentando montar todas aquelas coisas que eles descrevem na nossa cabeça, as paisagens, os costumes. É aí que o livro te leva. Muita gente fala assim, nossa, eu leio os livros e não me levam para canto nenhum. Por quê? Porque a pessoa não está usando imaginação. A gente precisa imaginar o que está lendo. A gente precisa conversar com esse autor, tentar falar assim, de onde é que você veio? Qual é essa cidade que você está falando? Ele está descrevendo a cidade ali para você, ele está descrevendo aquela família, aquela mãe de família, aquele adolescente. E a gente vai montando isso. Se você quer ler para acabar, a gente corta muito desse processo criativo. E aí a leitura não dá o resultado de estimular a imaginação, de estimular a criatividade, que é uma das funções que a gente vê clara, né, dentro da leitura de livros, de romances, né, e de muitos dos clássicos, quando a gente está falando principalmente dos clássicos da literatura, certo? E o que acontece? Em geral, quando você pega um clássico para ler, gente, ele é totalmente diferente do que você imaginava. Eu tenho certeza que eu falo aqui Don Quixote, você tem uma ideia na cabeça. Quando você for ler o livro, você vai falar, nossa, mas não é nada do que eu pensava. A gente se surpreende com os clássicos, alguns positivamente e outros negativamente. Você fala, Renato, mas nem todo clássico é bom. Gente, depende muito da gente. Tem livros, tem estilos de livro que são considerados clássicos, né, que são lidos há séculos e tal, mas que eu não gosto. Ou então são assuntos ali que eu acho que não tem a ver comigo. Então a gente não precisa gostar de todos os clássicos, apesar de que eu acho que merece a leitura, certo? Até para que você possa virar e falar isso com toda a cara. Balzac, não gostei, né? Fazer essa cara de entendido. Porque você entende o que as pessoas falam, a gente para de ter essa ideia de que os outros sabem mais daquela obra, né? O que eu estou querendo aqui? Incentivar você a ler os originais. Tem muitas obras que eu vejo que as pessoas leem comentários, críticas, explicações, mas não leem a obra.
não leem a obra. Então, vamos supor, eu pego Dante, né? Aqui no canal, inclusive, já tenho, já tá com coisa aí, né? No Instagram já botei várias coisas sobre Dante e tudo. Então você fala a Divina Comédia de Dante, é considerado um dos pilares do mundo ocidental. Aí você faz uma ideia, só de eu falar isso, você fala, meu Deus do céu, né? Aí você faz uma ideia do que é a obra e tudo, e aí tem as pessoas que falam de Dante, da profundidade e tal, do conhecimento. E aí a gente vê tanta coisa falando da obra que a gente acaba achando que sabe. A gente acha que não precisa ir no original. E aí quando você chega no original, é totalmente distinto. A escrita é diferente do que eu imaginava, muitos detalhes que para mim achei fantásticos, ninguém nunca falou, nunca comentou. Então, o ideal é que a gente leia as obras. Gente, elas foram feitas para serem lidas. Cuidado só com as traduções, pegue boas traduções, né? Pegue traduções dentro de um estilo que você consiga acompanhar e se deleite com o livro de fato. Se você quiser abusar mesmo, certo, aprende a língua, vai ler no alemão, né? Vai ler lá no latim, mas enquanto a gente não chega nesse nível, vamos procurar por boas traduções, tá? E tirar uma ideia errada de que as outras pessoas sabem mais do que o livro, do que se você lê o livro. Então, voltando para esse exemplo de Dante, é como se os comentaristas de Dante falassem de uma forma como se eu achasse que eles sabem mais do que o próprio Dante. Aí tem um escritor, né, italiano chamado Italo Calvino, até separei uma frasezinha dele aqui para falar para vocês. Ele fala assim, ó, existe uma inversão de valores, segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia são usados como uma cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer, e que só pode dizer se o deixamos falar sem intermediários que pretendam saber mais do que ele. Né? Então a pessoa que comenta o livro está achando que sabe do livro mais do que o autor. Né? E ele fala aqui, ó, nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos originais, evitando o máximo possível bibliografias críticas, comentários e interpretações. A escola deveria servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro do que ele mesmo. Então, quem é a melhor pessoa para me falar sobre a Divina Comédia? É Dante. Aí você fala, Renata, mas é um livro difícil. Gente, olha, não, primeiro, se você pega uma boa tradução, uma boa adaptação, ele não é tão complicado quanto você está pensando, né? Começa daí. A outra é que a gente tem que se desafiar. No momento em que você fala assim, eu não vou ler esse negócio porque ele é muito difícil, olha o que você está dizendo. Vou ficar na zona de conforto, vou ficar nesse nível intelectual aqui, não vou trabalhar para crescer. Percebe a quantidade de coisa que está dita nessa frase? Você fala assim, é uma leitura difícil, vou fazer com mais calma, vou tentar pesquisar um pouco mais, vou me dedicar. Enfim, um dos maiores motivacionais que o ser humano tem é o desafio. Então, não acredita nisso que o pessoal fala, que os clássicos são para gente, sei lá, erudita, para professor universitário, porque não é verdade. Shakespeare era um autor de peças populares. Ele não era para a nata da nata, né? Diversas obras que hoje em dia a gente considera como sendo clássicas, eruditas, difíceis, elas foram escritas para as pessoas comuns da sua época, né? Elas não foram feitas para ser inacessíveis. Um Shakespeare, ele não escreve para não ser lido, não faz sentido. Ele escreve para ser lido, né? Aí, se para mim isso é difícil, então eu vou me motivar a melhorar para conseguir compreender aquela obra e não simplesmente desistir. O nosso intelecto, a nossa inteligência, ela precisa ser desafiada. E se ela vai ser desafiada no livro, é um primeiro embate. Por quê? Porque o embate mais difícil é o da vida. É de você olhar para um desafio da vida e desistir do mesmo jeito que você desiste da leitura de um clássico, porque acha que ele deve ser difícil. E nem lê para ver se muitas vezes não vai ser difícil como você imagina, certo? Às vezes, gente, eu vou contar, às vezes é até fácil. Às vezes é até fácil. Mas eu não quero falar muito que é fácil, não, que vai que eu ponho, né, ilusões. Mas não é essa complicação que você está imaginando, não. Pode ficar tranquilo, certo?
E por que a gente faz esse incentivo, que nem esse vídeo aqui, né, para incentivar você a ler os clássicos? Porque os clássicos, para continuarem existindo, eles precisam ser lidos. Se as pessoas pararem de ler os grandes clássicos, eles também vão morrer. E qual é o problema? Não é o livro, né? É a gente que perde, a gente vai perdendo esse conhecimento e vai ficando sem esses conhecimentos mais profundos, essas abordagens mais profundas da vida, e vai ficando com uma literatura cada vez mais superficial, mais simples, mais fácil, mas que não mexe com a gente, né? O clássico, como ele fala da vida, de como resolver os problemas da vida, de como as pessoas reagem, de como a vida é. Quando ele vai passando essas coisas, ele está meio que preparando a gente para a vida. Quem já leu o Otelo de Shakespeare, por exemplo, não tem como você olhar uma pessoa ciumenta e não lembrar da obra, mas isso no dia a dia. A gente, quando tem ciúmes, você lembrar lá e falar, poxa, isso daqui é uma roubada. Lembra o que aconteceu com Beltrano? Porque essas obras, elas ganham vida, a gente percebe elas no nosso dia a dia. Os personagens realmente, eles saem dos clássicos dos livros e se apresentam na nossa vida. E isso ajuda a gente a lidar com a vida. Isso ajuda a gente a lidar com as dificuldades e situações que aparecem. Por quê? Porque a gente treinou nos clássicos antes. Os clássicos nos alertaram. Os clássicos nos mostraram problemas, soluções, atitudes certas, erradas, enfim, eles nos deram muito conteúdo para nos preparar para a vida. Então, quando a gente para de ler os clássicos, a gente perde toda essa síntese dessa cultura humana e a gente fica na superficialidade. Veja, a literatura, a leitura, ela não é um entretenimento, não é necessariamente um entretenimento como uma televisão, como um filme, né, que a gente vê no cinema. Por quê? Porque muitas vezes os best-sellers que a gente está lendo, né, os filmes que a gente está vendo, eles não têm intenção nenhuma a não ser fazer você se entreter. Tanto que é a indústria do entretenimento. Se ela está fazendo você uma pessoa mais inteligente ou não, se ela está ajudando você a viver melhor ou está tornando você mais neurótico, não é o ponto. A indústria do entretenimento quer que você fique lá paradinho, olhando para aquela telinha. Aí as redes sociais também entram, né? Olhando para aquela telinha, né? Independente daquele conteúdo ser bom para você ou não. Então a gente tem que ter o discernimento, ok? Por quê? Porque é a gente que está consumindo aquele conteúdo. Então, você não vai ter essa superficialidade que você tem nesse tipo, né, de literatura, mas você tem a profundidade de pessoas com muita experiência que botaram sua experiência de vida dentro daquele livro e colocaram para você. Se a gente para de ler, eles vão sumindo, 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 a gente vai ficando com cada vez menos opção. E cuidado, viu, gente? Não são todos os clássicos que estão na internet, não. Tem coisas que a gente já não encontra mais, nem impresso, nem na internet, certo? E aí livros, óperas, enfim, música, muita coisa a gente está perdendo. Por quê? Porque as pessoas não procuram mais, né? E eu vou fechar, então, esse nosso bate-papo aqui sobre os clássicos com o maior argumento. Deixei para o final, né? Devia ter avisado. O pessoal sempre diz para a gente avisar nos vídeos que o melhor está no final. Mas eu realmente deixei para o final aqui o motivo que eu acho um dos maiores para a gente ler os clássicos, para a gente escolher bons livros e ter uma vida de estudo, né, de leitura. É que esse tipo de atividade, ela é um alimento fantástico para a nossa vida interior. Ele leva, quando você está lendo um bom livro, ele tira você desse cotidiano louco, ele te dá outro ritmo de vida. Ele abre possibilidades para você que muitas vezes a vida exterior não abre. Quando você está lendo um bom livro, você desenvolve imaginação, atenção, você aprende a estar consigo mesmo, você observa melhor as suas reações, as coisas que tocam, você vai descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, e vai se identificando com esses personagens. E isso uma coisa com calma, né? Que você passa dias ali, meses lendo aquela obra, se envolvendo. Então aquilo tudo é uma realidade na vida interior. E a vida interior, ela precisa ser alimentada. A gente alimenta muito a exterior, né? E a gente precisa alimentar a interior. E a leitura dos clássicos é um excelente alimento para essa vida interior.
Se a gente conseguir desenvolver essa capacidade de estar conosco e de observar, né, como a gente reage e o que a gente acha realmente da vida, dos temas que estão sendo propostos ali naquelas leituras, a gente vai ter uma vida muito repleta, plena, né, cheia de possibilidades e de respostas, que vão ajudar a gente a se expressar e a se posicionar melhor na vida exterior, ok? Então, não é só do exterior para o interior quando eu leio, né? Mas dentro de mim muitas coisas acontecem e mostram toda uma vida interna que precisa ser desenvolvida. Essa é a chave para que a gente se sinta conectado com esses grandes homens, né? Com esses grandes escritores, com essas grandes personalidades, para que a gente nunca se sinta só. Eu fecho com descrevendo, né, não é exatamente com essas palavras, mas é uma obra de Sêneca, né, um filósofo estoico chamado A Brevidade da Vida. E ele fala, no meio do livro, ele fala assim, você, né, que tá lendo, no caso eram cartas, né, imagine que você nunca está só, que junto com a sua vida estão a vida de todos esses grandes homens que nós falamos. E se um dia você se sentir só, imagina que nós dois estamos juntos aqui, conversando sobre filosofia. Né? Eu acho que é isso que os clássicos fazem, uma boa companhia, para saber que se a gente tem vida interior, a gente nunca sofre de solidão. Ok? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo encontro.